Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso sobre literatura comparada do apoio pedagógico, com a exposição de hoje intitulada Rumo à Literatura Contemporânea, Eliot e Borges sobre a tradição literária. A exposição de hoje vai se concentrar em larga medida nesse texto curto de T.S. Eliot. Ele é um poeta, crítico, estudioso estadunidense, naturalizado na Inglaterra, onde trabalhou e viveu durante boa parte de sua vida. E eu recomendo vivamente que quem esteja assistindo a esse curso tente ler esse texto do T.S. Eliot, que se chama Tradição e Talento Individual, publicado originalmente em 1919, embora reeditado muitas vezes depois. Esse é um texto absolutamente fundamental para a transformação na concepção tradicional de literatura e aí, de fato, por assim dizer, tomada de consciência de que a ação dos escritores, dos críticos, dos pensadores no presente é responsável por conformar uma tradição literária, tanto quanto são eles próprios conformados pelo passado dessa tradição literária. Há, portanto, uma tensão entre presente e passado na concepção de literatura ou de sistema literário que o T.S. Eliot propõe e que vai ser absolutamente fundamental para nós, em nossos estudos da literatura comparada hoje, porque, em larga medida, questiona a abordagem tradicional, segundo a qual a precedência temporal, então, aqueles que teriam vindo antes, necessariamente influenciam de forma unilateral aqueles que vêm depois. Há um jogo em que o presente é também responsável por conformar o passado, ou seja, a ação de quem quer que atue no presente é responsável por configurar uma tradição. Nós vamos discutir esse texto de forma mais detida logo mais, lendo as passagens, e eu espero que esse seja um momento para a gente tomar consciência dessa forma contemporânea de compreensão da literatura, e a gente pode dizer da tradição cultural, ou de tradições culturais, simplesmente. E eu vou propor ainda uma espécie de suplementação dessa leitura a partir de um texto muito curto do Borges, do Jorge Luis Borges, ou Jorge Luis Borges, o autor argentino, com o texto Kafka e seus precursores. Bem ao modo do Borges, esse é um texto de 3 páginas, de caráter ensaístico, ficcional, enfim, sempre muito difícil definir um texto do Borges, né? E esse é um texto absolutamente fundamental para a transformação da nossa concepção de literatura comparada. Ele não estava escrevendo um texto teórico de literatura comparada, mas os insights que ele propõe ali são muito enriquecedores para quem esteja pensando já nessa via aberta pelo T.S. Eliot. E é muito interessante a gente pensar nas datas de publicação desses textos, que eu coloco aqui em diálogo, porque originalmente o T.S. Eliot escreve no final da década de 10, o Borges, final da década de 40, início da década de 50, e são textos, portanto, anteriores até a algumas daquelas propostas que nós lemos do René Velic. Porém, em termos do que é o legado dessa nova concepção de literatura, é preciso ter em vista que ela, sem dúvida, está em diálogo com o que é proposto pelo Velic, lá a partir, ou em diálogo com os New Critics nos Estados Unidos, todo o advento dessa atenção ao texto que começa ali, digamos, com um movimento crítico na própria Inglaterra e tem o tipo de desdobramento que a gente vê lá na obra do próprio René Velic, com a distinção entre abordagem intrínseca e abordagem extrínseca, mas aqui, a partir das propostas do T.S. Eliot e do Borges, nós vemos como é possível compreender a literatura de forma, digamos, menos hierarquizada em termos de passado e presente. E é justamente isso que eu vou explorar.
No final da exposição eu vou ainda apontar alguns desdobramentos possíveis dessas ideias a partir da teoria da Julia Kristeva, uma autora, salvo engano, húngara, do leste europeu, que escreve, que vive, enfim, vive até hoje, a maior parte de sua vida na França, onde ela faz a sua carreira como teórica, como crítica literária, estudiosa, e em diálogo com as ideias de Bakhtin. Ela que, inclusive, é uma das responsáveis por trazer os escritos de Bakhtin da Rússia, num período extremamente complexo, que era o período da cortina de ferro, então o isolamento entre o leste comunista e o oeste capitalista na Europa, ali de meados do século XX, e ela é uma das responsáveis por traduzir a obra do Bakhtin na França e, portanto, divulgá-lo na Europa e no mundo. Tá? Então, é basicamente esse o percurso que nós vamos fazer aqui hoje, começando com o texto Tradição e Talento Individual, como eu disse, publicado pelo T.S. Eliot em 1919, e nesse texto ele vai tratar de algumas questões básicas que ficam muito claras para quem já começa a ler a proposta do Eliot. O problema dos ingleses com a tradição, então uma espécie de retórica em que os ingleses valorizam a criação, o talento individual, como se produzindo ex nihilo as suas obras. Ele vai, na sequência, justamente apontar como essa ideia de originalidade é muito valorizada entre os ingleses, dentro aí de uma tradição que é romântica, sem dúvida alguma, que remonta aos primórdios do século XIX. A gente poderia pensar em vários nomes responsáveis por essa espécie de ideário, mas o Coleridge é um desses nomes importantes, que trabalhou como poeta e como crítico dentro da literatura inglesa, e na sequência o Eliot vai reivindicar a necessidade de uma tomada de consciência crítica com relação ao passado. Ou seja, a necessidade de se conhecer o passado, a fim de que, muito mais do que simplesmente compreender a existência fixa de um passado, para que a pessoa seja capaz de formar o passado, formar uma tradição a partir das suas leituras no presente. E esse é um tópico absolutamente fundamental dos textos do T.S. Eliot, do Borges e da Kristeva, a importância do ato de leitura na conformação do passado, na conformação da tradição. Como nós temos visto nas nossas últimas exposições, todo ato de leitura é um ato crítico. Ele trabalha com determinados critérios e se volta para o texto, por assim dizer, apoiado em determinadas concepções teóricas, a fim de propor a sua própria leitura daquele material. É nesse momento que, a depender das conexões feitas, obviamente com o lastro dessa teoria da qual se parte, é possível colocar em diálogo um texto com toda uma tradição e mostrar como há ali um jogo de diálogos e diferenças, deslocamentos, choques, ressonâncias, que trabalham muito criativamente para produzir sentido no presente da leitura. Então, vamos passar aqui a exposição do texto do Eliot. Eu chamo a atenção para o fato de que, no espírito daquilo que eu falei na nossa segunda exposição, que é a importância de se estudarem línguas estrangeiras, para quem se interessa por literaturas estrangeiras, por literatura comparada, eu vou sempre que possível tentar trazer o trecho da obra em sua língua original e propor uma citação, seja ela uma citação já uma tradução, seja ela uma tradução já consagrada dessa obra, seja ela uma tradução que eu mesmo proponha, enfim, de súbito, né, assim, no calor da hora. Mas o que me parece muito importante é o comparatista, como o estudioso de literatura, de línguas em geral, ele precisa ser capaz de transitar entre algumas línguas para que tenha justamente uma perspectiva mais ampla do que aquela de quem lê apenas na sua própria língua, em tradução. Eu digo isso pelo seguinte:
Quando nós aprendemos uma língua, é uma forma de compreensão do mundo que nós aprendemos. Não é apenas uma forma de decodificação de um sistema único de comunicação que tanto faz se vem vazado em inglês, em francês, em grego antigo, em latim, em alemão, em chinês, enfim. Não, são diferentes formas de compreensão do mundo e ler uma obra numa língua e lê-la em tradução são experiências totalmente diferentes. Com isso, eu não estou dizendo que a experiência de leitura de uma obra em tradução seja inferior, mas é preciso estar atento para o fato de que se trata de uma tradução. E por que eu digo isso? Porque se nós quisermos ser rigorosos, toda tradução é uma recriação que parte de uma outra língua, mas que chega a um produto final diferente na língua de chegada. E a consciência desse processo nos alerta para o fato de que quem assina a tradução não é o autor do texto original, mas é o tradutor. Porque se há qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de transformação, voluntária ou não, no processo de tradução, a pessoa a ser responsabilizada por isso é não o autor do primeiro texto, traduzido, mas sim o autor do segundo texto, traduzinte, o responsável pela tradução, o tradutor, tá? Então, é preciso que a gente tenha muito claro que a ideia de tradução transparente é uma ficção. Não existe tradução transparente, nem mesmo de um manual de eletrodoméstico. Então, quiçá em textos literários, quiçá em textos filosóficos. São obras em que o autor da tradução tem interesses de variados níveis, de variadas conotações. E tudo isso é muito importante e é fundamental que quem estude literatura, quem estude filosofia, quem estude, enfim, as produções do espírito por meios textuais, tenha muito claro que essas questões todas são, digamos, de importância fundamental para a interpretação da obra. Ler uma tradução não é a mesma coisa que ler a obra na sua língua original. Então, quando estamos lendo uma tradução, é bom que pesquisemos quem fez a tradução, com que propósito, em que contexto, por oposição a quem escreveu aquela obra, com que propósito, em que contexto, etc. Para que desse choque nós possamos nos posicionar e evitar cair em certas armadilhas de atribuir ao autor o que pode eventualmente ter sido o propósito, as transformações provocadas pelo tradutor. Dito isso, passemos aqui para a questão da importância da tradição segundo T.S. Eliot. Eu vou ler a tradução e sugiro que quem tem aí a fluência em inglês acompanhe também em inglês para praticar um pouco. A tradição implica um significado muito mais amplo. Ela não pode ser herdada e, se alguém a deseja, deve conquistá-la através de um grande esforço. Ela envolve, em primeiro lugar, o sentido histórico, que podemos considerar quase indispensável a alguém que pretenda continuar poeta depois dos 25 anos. E o sentido histórico implica a percepção, não apenas da caducidade do passado, mas de sua presença. O sentido histórico leva um homem a escrever não somente com a própria geração a que pertence em seus ossos, mas com o sentimento de que toda a literatura europeia, desde Homero, e nela incluída, toda a literatura de seu próprio país, tem uma existência simultânea e constituem uma ordem simultânea. Então vejam aqui já a pungência das observações de T.S. Eliot, crítico das ideias de um poeta inspirado que se deixa, por assim dizer, levar por uma espécie de transe e que escreve a partir de si mesmo, das próprias experiências. Ele diz, essa concepção de criação pode ser produtiva para aqueles que sentem essa inspiração da adolescência, mas que raramente escrevem depois dos 25 anos. Então é aquilo lá que o Drummond fala do poeta por dor de cotovelo. Para o T.S. Eliot, a escrita, enquanto uma profissão que exige, portanto, dedicação, cuidado
um trabalho constante de tomada de consciência, de criação de repertório, exige a tomada de consciência de que cada pessoa escreve, produz, pensa inserida em uma tradição. E é fundamental que tenhamos consciência da tradição na qual nos inserimos e que transformamos. Vejam, quando ele fala ali da caducidade do passado, o fato de que o passado ele obviamente chega ao presente, mas para que essa chegada seja produtiva, ela exige um engajamento do presente, do contrário, o passado deixa de existir para o presente, é fundamental para a ideia de literatura enquanto sistema. Um sistema que, portanto, existe diacronicamente dentro de uma tradição, mas que só se constitui no eixo sincrônico, né? Então, na chave de um presente que pensa o passado e que produz a partir de um diálogo com esse passado. Por isso que a gente vai falar aqui de um jogo entre passado e presente. Vejam lá o que o Eliot vai propor. Nenhum poeta, nenhum artista tem sua significação completa sozinho. Seu significado e a apreciação que dele fazemos constituem a apreciação de sua relação com os poetas e os artistas mortos. Então vejam, embora ele obviamente reconheça a importância de quem viveu, produziu, pensou, escreveu antes de nós, ele está muito atento para o fato de que esse passado enquanto tal é letra morta se não for reativado no presente. E o que significa ser reativado no presente? Significa ser lido de forma crítica, significa ser absorvido e trazido para as discussões do presente, sem anacronismo. Né? Isso é fundamental, ou enfim, com um grau admissível de anacronismo. O Eliot reconhece a importância de estudos históricos para a contextualização daquelas obras nos momentos em que são produzidas, mas ele sugere, e a meu ver de forma muito instigante, que é no diálogo entre esse contexto inicial de produção e o contexto posterior de recepção é que os sentidos daquelas obras vão ser atualizados e vão, portanto, se tornar presentes, efetivos, de modo a transformar a nossa realidade. Ele está pensando aí, obviamente, em termos literários, transformar a produção da literatura. E é um poeta crítico, como o caso de T.S. Eliot, que tem lá The Waste Land, né, A Terra Devastada, por exemplo, ou inúmeros outros poemas em que um diálogo explícito com a tradição de literatura europeia, vocês veem, ele cita agora há pouco Homero, como por assim dizer, uma espécie de fundador dessa tradição literária, e vejam, aquele topos para o qual eu alertei 2 exposições atrás, né, quando falávamos de tradição clássica, ele é acionado pelo Eliot aqui, quando ele vai sugerir que justamente devemos escrever como se fôssemos da mesma época, como se fôssemos contemporâneos de Homero, de Safo, de Platão, porque ele compreende o jogo literário como uma espécie de república das letras, onde nós não estamos escrevendo apenas em diálogo com os nossos contemporâneos, mas, de fato, com toda a biblioteca contemporânea, mas também do passado. Um passado que ele aqui restringe de forma meio arbitrária à Europa, porque, enfim, o seu viés é eurocêntrico, mas que poderia, como o Borges vai propor em outros de seus textos, compreender uma espécie de biblioteca universal, capaz de dialogar, portanto, a gente pode pensar com a epopeia de Gilgamesh, com os Analetos, enfim, com obras de outras tradições literárias que têm muito a enriquecer o nosso próprio repertório, o repertório pessoal do autor, no momento em que ele se volta para essa biblioteca e constitui a sua tradição, né? E aqui se forma a ideia de um sistema literário, quando o Eliot propõe: os monumentos existentes formam uma ordem ideal entre si, e esta só se modifica pelo aparecimento de uma nova, realmente nova, obra entre eles. A ordem existente é completa antes que a nova obra apareça.
Para que a ordem persista após a introdução da novidade, a totalidade da ordem existente deve ser, se jamais o foi sequer levemente, alterada. E desse modo, as relações, proporções, valores de cada obra de arte rumo ao todo são reajustados e aí reside a harmonia entre o antigo e o novo. Absolutamente fundamental essa concepção do T.S. Eliot, porque ela nos dá a ideia, por um lado, idealista, de que haja essa ordem ideal no momento, enfim, a cada novo momento, esse sistema literário está sempre completo, e aí é por isso que eu falo de sistema, porque de fato, da ordem de um arranjo de ideias, composições, estruturas fechado, perfeito, e é apenas quando um novo elemento, realmente novo, que realmente traz contribuições em termos de reflexão, de arranjo de ideias, a gente pode pensar estruturas do texto, que esse arranjo sistemático é, por assim dizer, modificado a fim de comportar a novidade, de incorporá-la e de se transformar a partir dessa incorporação. Então, o uso aí da ideia de sistema remete, inclusive, a um certo estruturalismo saussuriano, que prevê ali a língua como um sistema relativamente fechado quando encarado de uma perspectiva sincrônica, mas que, obviamente, está em transformação o tempo todo. Eu não sei a que ponto o Eliot é familiarizado com as teorias da linguística de seu tempo, mas, sem dúvida, a concepção que ele faz de literatura é muito próxima dessa proposta pelo Saussure. A gente vai ver desdobramentos disso lá na teoria da Kristeva, que chega justamente a propor esse tipo de recorte da sincronia, da diacronia, e esse tipo de proposta só é possível quando estamos trabalhando com a ideia de um sistema que, num dado momento, pode ser concebido como fechado e, por isso, constituindo relações de significação a partir das diferenças. Não é? Eu não vou entrar aqui no debate de linguística, mas a língua enquanto sistema, ela funciona enquanto sistema diferencialmente. Então, enfim, a partir daquilo que, por assim dizer, um significado é a partir da sua diferença com outros significados, ou aquilo que um significante é por diferença com relação a outros significantes dentro daquele sistema. E, embora seja um sistema perfeito, fechado, quando encarado de uma perspectiva diacrônica, ele precisa se mostrar aberto porque transformações acontecem. Então, muito interessante essa proposta do T.S. Eliot. Ela, de fato, é fundadora de uma concepção de literatura, a literatura enquanto sistema, que tem aí uma larga carreira dentro da tradição de que participa o próprio René Velic e que, de alguma forma, obviamente com muitas modificações, subsiste em algumas proposições teóricas contemporâneas. Tá? Essa ideia da literatura enquanto sistema, ela ainda é produtiva e, embora haja ali essa idealização de que é um sistema completo, perfeito a cada novo momento, porque trabalha com categorias que hoje nós poderíamos questionar como completo para quem, características fundamentais da perspectiva de quem, segundo qual concepção de literatura, mas enfim, é muito interessante pensar isso. E vejam como esse tipo de ideia permite justamente o questionamento da hierarquia tradicional em que o passado condiciona o presente em chave unilateral, porque vejam o que diz o Eliot na sequência. O passado deve ser modificado pelo presente, tanto quanto o presente ser orientado pelo passado. O presente consciente constitui, de certo modo, uma consciência do passado, num sentido e numa extensão que a consciência que o passado tem de si mesmo não pode revelar. Então, de forma muito mais profunda do que, digamos, a produção de determinadas obras
no momento em que acontece, o presente tem a capacidade de acionar o passado de forma muito mais informada, porque consciente dos desdobramentos da produção de uma determinada obra, da recepção que lhe foi dada, de tudo aquilo que foi colocado em diálogo a partir dela e que obviamente não estava na alçada do autor ou do público responsável por escrever ou ler aquela obra num primeiro momento. O leitor, no presente, ele tem o benefício da perspectiva. Quando nós nos voltamos para uma determinada obra, se nós fazemos um trabalho de pesquisa para tentar conhecer um pouco do contexto de produção, dos diferentes momentos de recepção daquela obra, da tradição hermenêutica, então como aquela obra foi lida ao longo do tempo, a nossa perspectiva é muito mais ampla do que a do próprio autor. E pouco importa o que aquele autor pensou no momento em que ele escreveu a sua obra, o que ele estava querendo com a escrita da obra, porque dessa perspectiva sugerida pelo T.S. Eliot, a obra tem a gente pode dizer, uma espécie de autonomia que no seu desenrolar durante a história permite acionar diferentes elementos dentro do sistema literário, à revelia do seu autor. Isso é o mais interessante. E aí vejam como essas propostas do T.S. Eliot, por assim dizer, de reverter a hierarquia tradicional em que o passado condiciona o presente de forma muito estrita, muito unilateral, nos permite colocar em diálogo com as propostas do Jorge Luiz Borges com Kafka e seus precursores. E aqui é de fato um breve excurso o que eu proponho. Vejam lá como esse texto do Borges começa. Né? Eu premeditei alguma vez, ou certa vez, um exame dos precursores de Kafka. Neste, a princípio, pensei tão singular quanto a fênix dos malabarismos retóricos. Depois de frequentá-lo, crie reconhecer a sua voz, os seus hábitos, em textos de diversas literaturas e de diversas épocas. E então vejam, esse texto começa quase como uma espécie de desabafo autobiográfico de um leitor que se volta para Kafka na sua singularidade e que, a princípio muito admirado, pensa que essa singularidade é totalmente única, mas que depois de frequentá-lo, lê-lo, conhecê-lo mais a fundo e detectar ali certas características de estilo, o que é chamado a sua voz ou os seus hábitos, surge de forma, digamos, mais inserida, mais dialógica, dentro de um todo, que é isso que nós poderíamos sugerir, a ideia de literatura enquanto sistema, nos termos lá propostos por nós a partir do texto do Eliot. E aí vejam como ressoa a ideia de que o passado deve ser modificado pelo presente, tal como proposta pelo T.S. Eliot, quando Borges, depois de citar ali alguns autores, os mais díspares, um autor da China, do período do que é o medievo, não é? Europeu, autores, enfim, do romantismo inglês, ele propõe o seguinte: se não me equivoco, as peças heterogêneas que enumerei, e a gente poderia pensar ainda, ele cita o paradoxo de Zenão, então o trabalho com paradoxos de filósofos e lógicos da Grécia Antiga, da Antiguidade. Ele diz aí, então, se não me equivoco, as peças heterogêneas que enumerei se parecem com Kafka. Se não me equivoco, nem todas se parecem entre si. Este último fato é o mais significativo. Em cada um desses textos está a idiosincrasia de Kafka, em grau maior ou menor. Mas se Kafka não tivesse escrito, não a perceberíamos. Isto é, não existiria. O poema Fears and Scruples, de Robert Browning, profetiza a obra de Kafka. Mas nossa leitura de Kafka afina e desvia sensivelmente nossa leitura do poema. Browning não o lia
como agora nós o lemos. Então, a partir da obra de Kafka, nós podemos encontrar traços do kafkiano em obras muito anteriores a Kafka, de outras culturas, em outras línguas, e que, obviamente, por uma questão cronológica, simplesmente, não podem ter lido, não podem ter conhecido Kafka. Mas é justamente trabalhando com essa ideia de um sistema que se modifica com cada nova grande obra, é que o advento da literatura kafkiana, por assim dizer, modifica uma série de leituras que nós fazíamos da tradição literária e que nós passamos a fazer em novos termos, de uma forma diferente, a partir de um olhar transformado pelo conhecimento da obra de Kafka. Kafka, inclusive, é um exemplo interessante que o que o Borges usa para ilustrar essa concepção de literatura que ele propõe aqui, porque nós temos o adjetivo kafkiano e nós podemos adotar o adjetivo kafkiano para caracterizar uma situação, um texto que tenha sido escrito ou que tenha sido vivida antes do próprio Kafka. Então, como o Borges propõe, não é? O paradoxo de Zenão, ou os paradoxos de Zenão, são, de certo modo, kafkianos, né? E a nossa forma de compreensão deles pode ser moldada por essa, digamos, por essa reflexão do Kafka acerca de certos absurdos da existência humana. E o mesmo poderia ser dito, como vocês viram ali, para o Robert Browning e para outros textos, outras reflexões, outras figuras da tradição literária. O importante é compreender que o presente, a depender de como atua, condiciona fundamentalmente o passado, porque o passado é uma criação do presente. Obviamente não uma criação ex nihilo, nós trabalhamos com materiais produzidos em diferentes contextos, em diálogo, então não é, por assim dizer, uma criação do nada, não condicionada por determinados elementos do próprio passado, os textos, as condições materiais de produção, as condições de vida, história de um autor, da sua sociedade, mas é a partir do repertório existente a transformação a partir de um engajamento proposto pelo presente com esse material. E vejam como o Borges conclui essa sua reflexão, curtíssima, mas muito instigante, propondo aí uma espécie de ressignificação, revalorização, a gente poderia dizer até transvaloração, da noção de precursores. Veja o que ele diz. No vocabulário crítico, a palavra precursor é indispensável, mas precisaria ser purificada de toda conotação de polêmica ou de rivalidade. O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção do passado, como a de modificar o futuro. E aqui é totalmente fundamental essa conclusão do texto do Borges, porque, a meu ver, é aqui que jaz uma diferença enorme entre a concepção proposta pelo Eliot e a concepção proposta pelo Borges. Porque, a meu ver, o Eliot está trabalhando com uma noção de literatura enquanto sistema que é muito idealizada da perspectiva de uma partilha, por assim dizer, por parte de uma comunidade literária. Então, há um sistema que, num momento, então, por assim dizer, abordada de uma perspectiva sincrônica, é dotada de determinadas características que, enfim, podem ser modificadas pelo advento de uma nova obra, pelo advento das reflexões de um novo autor. O Borges, a meu ver, não propõe essa noção, por assim dizer, compartilhada de um sistema, que a gente poderia dizer único de literatura, mas ele concentra na leitura do leitor específico a constituição de uma tradição literária.
Isso é muito importante porque o Eliot, portanto, o Borges, portanto, não impõe um sistema único que deva ser conhecido por todas as pessoas que queiram fazer literatura, que queiram falar literatura, para que possa ser eventualmente transformado, mas ele trabalha com a noção de que cada autor, cada leitor constitui o seu próprio sistema. E por assim dizer, a partir desse sistema pessoal, a gente poderia dizer da biblioteca pessoal de cada autor, de cada leitor, que o jogo dentro de uma comunidade literária mais ampla se desenvolve. A concepção do Borges, a meu ver, embora tenha elementos também de uma certa idealização, não escapa a isso totalmente, mas a meu ver, muito mais atenta à realidade da produção literária do que a do Borges, que ainda trabalha com pressupostos muito elitistas de um cânone que de fato precisa ser compartilhado por todos, igualmente valorizado por todos, a partir do qual a produção no presente se torna possível. O Borges, ele justamente comporta ali a possibilidade de uma série de idiosincrasias do nível de leitura pessoal, então da produção de uma tradição pessoal que, a meu ver, é muito mais atenta ao fenômeno literário que é magnificamente ilustrado pelo próprio Borges, né? Ele, que obviamente era um leitor voraz e conhecedor da tradição, a gente pode dizer, canônica de literatura, mas que se coloca em diálogo com muitas outras influências e que incorpora isso de forma extremamente produtiva e instigante nas suas obras. Ele, um autor latino-americano, portanto, já de base um pouco excluído do sistema literário europeu ou europeizado que o Eliot postula em suas obras. Vejam, o Eliot sai dos Estados Unidos e se naturaliza em inglês, e esse movimento, a meu ver, não é à toa. Os Estados Unidos, num momento lá no início do século XX, que ainda não é plenamente considerado um igual de certos países europeus como França, Alemanha, Inglaterra, Itália, hoje talvez a situação tenha mudado um pouco, apesar de a Europa manter certo esnobismo com relação ao que é não europeu. Então, mesmo estadunidenses, em termos de produção cultural, são vistos ou podem ser vistos com um certo desdém por estudiosos, por autores europeus, mas o Eliot, de fato, se deixa, ou ele busca ser incorporado nesse sistema mais, digamos, hegemônico, canônico, e embora o Borges possa ser visto também como alguém que foi incorporado, ele se incorpora, ou se deixa incorporar, como um corpo estranho. E aí, de fato, ele se faz aí a via de entrada para toda uma reflexão marginal, de literaturas marginais, a partir das suas concepções mais abertas de literatura. Eu acho que isso que ele propõe ali, cada escritor cria seus precursores, é absolutamente fundamental, porque a gente muda a chave de compreensão da literatura comparada, tal como vista lá a partir das propostas de franceses como Baudenspers, Van Tiegen, Guiard, Carré, que se preocupava muito em detectar fontes e influências para sugerir de que modo o passado condicionar o presente e de que modo o presente é devedor do passado, frequentemente trabalhando aí numa chave nacionalista. Então, frequentemente de que modo, por exemplo, autores brasileiros eram devedores de autores europeus, franceses, ingleses, alemães, e a proposta do Eliot justamente modifica essa relação de forças, dizendo, mas é o autor no presente que conforma os seus precursores, que cria os seus precursores. E isso nos dá uma nova perspectiva em que não buscamos apenas fontes e influências, mas as transformações, as diferenças instauradas no momento de escrita, quando um autor justamente, através da sua obra, constitui a tradição com a qual se coloca em diálogo. Feito esse breve excurso, eu volto aqui para o texto do T.S. Eliot. Nós estamos quase concluindo a exposição desse texto.
porque na sequência o Eliot vai justamente propor a ideia de uma literatura despersonalizada. Isso é justamente o próximo passo daquilo que eu sugeri como a sua ideia de sistema, porque uma vez que a obra produzida, publicada e colocada em diálogo com a tradição, o autor, o que ele tenha desejado, aquilo que tenha sido a sua intenção, pouco importa, muito pouco, porque o desdobramento da recepção daquela obra já ganha uma certa autonomia com relação ao próprio autor. Ele não consegue controlar isso, por mais que eventualmente autores deem pitaco na interpretação da própria obra, escrevam sobre isso em cartas, em entrevistas, em artigos de opinião, em ensaios. Ele, nesse momento em que fala sobre a própria obra, ele nada mais é do que um crítico possível da obra, dentre tantos outros críticos possíveis. Ele não detém, portanto, por assim dizer, o direito de fechar a interpretação da obra naquilo que pode ter sido a sua intenção no momento de escrita. E é por isso que o Eliot propõe aí essa concepção de literatura despersonalizada. Ele sugere que é preciso, então, situar-se numa tradição, enquanto autor, e fazer-se médium da literatura para além de si próprio. Vejam o que ele diz. O que ocorre é uma contínua entrega de si mesmo, tal como se é, num dado momento, a algo que se revela mais valioso. A evolução de um artista é um contínuo autossacrifício, uma contínua extinção da personalidade. Então vejam que ele parte dessa ideia da literatura enquanto sistema e a partir daí postula o que deve ser a atitude de um autor. Então, muito mais do que simplesmente descrever um sistema móvel que, digamos, pudesse estar atento às idiosincrasias de contextos diferentes, o Eliot, de fato, trabalha com a idealização de um sistema compartilhado por uma comunidade literária e, em nome desse sistema, ele passa a oferecer aí preceitos sobre como escrever da forma talvez mais, digamos, afinada a essa literatura, que é a partir do esvaziamento de si enquanto pessoa empírica e em nome, não é, de se fazer médium daquilo que eventualmente é encarado como necessidades possíveis desse sistema, como aquilo que há de advir a esse sistema. Então, o autor se torna porta-voz da literatura, de uma literatura em devir, em transformação. Mais uma vez, uma idealização profunda, porque, enfim, quem leu a obra do Eliot sabe que essa tentativa de esvaziamento da persona, né, da ligação entre persona poética e pessoa do autor, é uma característica biográfica possível, entre outras. Isso ficaria ainda mais evidente com o autor como Pessoa, né, o Fernando Pessoa, que faz esse jogo da criação lá heteronímica, de fato um traço da sua produção literária, e o esvaziamento da pessoa, ou da persona poética, seria outro traço possível, né, desse jogo entre biografia e escrita literária. E, obviamente, há muito de idealização na ideia de que alguém possa ser médium do devir literário, né? Enfim, é por isso que eu, antes de entrar nessas questões todas, eu proponho já ali os desdobramentos mais radicais que o Borges propõe, porque, a meu ver, o texto do Eliot traz inúmeros avanços, inúmeras reflexões muito interessantes, mas nessa parte mais idealizadora de um sistema literário, o caminho proposto pelo Eliot, a meu ver, é muito mais produtivo e é de fato o caminho que vai ser seguido pela literatura contemporânea e pela literatura comparada mais próxima de nós. A gente vai ver isso nas próximas exposições, mas eu já deixo aqui essa crítica porque, obviamente, podemos trabalhar com, enquanto autores,
com a ideia dessa despersonalização, mas esse é um traço de literatura, como o engajamento entre autor e obra é um outro traço que foi comum num certo romantismo, de uma espécie de self-fashioning, né, de uma automodelagem de si, em que vida e obra se confundem, e que tem estado muito em voga na literatura mais contemporânea, né, nessa ideia de escrita de si, de autoficção. O jogo com o autobiográfico e o ficcional tem estado muito em voga nos últimos anos, e é, por assim dizer, um retorno de uma tendência literária mais antiga, que se funda com o romantismo, e o Eliot, obviamente, questiona essa tendência em vista de uma certa ideia de classicismo como uma produção mais despersonalizada. Mas, enfim, são diferentes concepções de literatura. A meu ver, enquanto crítico, enquanto teórico, essa postulação de um dever ser atrapalha um pouco a descrição do fenômeno literário, a proposta de compreensão do fenômeno literário proposta pelo Eliot. Mas vejam como as suas contribuições para esse debate são fundamentais para o desenvolvimento de uma ideia de close reading, então de leitura cerrada, e de intertextualidade. Close reading é uma referência aí a um método de leitura muito comum no New Criticism, a ideia de valorização dos textos enquanto objetos fechados, sem uma remissão a autor, sem remissão a contexto de produção, sem remissão a tudo aquilo que é considerado extra-literário. E aí vejam o que o Eliot propõe. A crítica honesta e a avaliação sensível dirigem-se não ao poeta, mas à poesia. Se nos dispusermos a ouvir os confusos clamores vindos dos críticos de jornais e os cochichos de reiteração popular que se seguem, ouviremos os nomes de uma grande quantidade de poetas. Se procurarmos não o conhecimento dos almanaques, mas o prazer da poesia, e perguntarmos por um poema, raramente o encontraremos. Então, aí, de fato, uma crítica feita pelo Eliot às tendências jornalísticas de seu período, as tendências, por assim dizer, na moda de seu período, de falar sobre a vida do autor, fazer aquela crítica impressionista a partir de relações biográficas, de conhecimento da vida, de determinados incidentes, e que era de fato muito comum ali no final do século XIX, início do século XX, a crítica biográfica, e ele se volta contra isso porque diz que as pessoas simplesmente não estão lendo as obras. As pessoas se atêm às vidas dos autores, tentam encontrar ali nas obras elementos que corroborem determinadas leituras da vida dessas pessoas, e diz que ninguém praticamente tem lido poesia como um ato de interpretação da obra. Então tem ali uma crítica muito veemente à, digamos, prática interpretativa mais vigente, pelo menos de forma mais ampla nos jornais, enfim, no que ele desenha ali como uma espécie de sociedade literária, e é um posicionamento extremamente crítico do T.S. Eliot. E aí estão as bases do New Criticism, não é? Porque a importância de se voltar para o texto, do momento de interpretação de uma leitura cerrada daquele texto, é absolutamente fundamental para aquilo que os New Critics vão fazer algumas décadas depois, vão propor algumas décadas depois nos Estados Unidos e depois em outros lugares do mundo, onde uma concepção de literatura despersonalizada, onde vida e obra estão desvinculadas, justamente porque a obra tem uma certa autonomia com relação ao seu autor, dentro de um sistema literário onde ela passa a existir à revelia das suas próprias intenções, à revelia dos seus próprios projetos. Vejam lá o que ele diz. O ponto de vista que me empenho em atacar relaciona-se talvez à teoria metafísica da unidade substancial da alma. Segundo entendo, o que o poeta tem não é uma personalidade a ser expressa, mas um médium particular, que é apenas um médium, e não uma personalidade, no qual impressões e experiências se associam em peculiares e inesperados caminhos. Então vejam, de fato, o poeta, o autor, ele se faz, por assim dizer,
o médium das transformações que surgem como necessidade para o sistema literário e, apesar das experiências pessoais de cada autor, essas transformações precisas acontecem. Então, o que é da ordem do biográfico pode até ter algum tipo de influência, sim, no modo como a literatura vem a ser recebida e eventualmente vem a ser concebida por um autor, por um poeta. Mas, da perspectiva do sistema, pouco importa o que tenha sido o condicionamento que levou à transformação sentida como necessária. O fato é que essa transformação acontece e ela é significativa, não o que a motivou. E aí todo o elemento extraliterário é apagado como insignificante e o que passa a ter significado é isso que, da perspectiva de literatura proposta pelo Eliot, interfere na concepção de literatura que se transforma a partir de uma determinada obra, a partir da atividade de um determinado autor. Tá? E vejam aí como Cohen, não é, um estudioso importante, situa o New Criticism a fim de que a gente possa justamente ecoar de que forma as propostas do T.S. Eliot estão aí na base do que virá a ser esse movimento de crítica muito importante do século XX, que tem, a gente pode dizer, uma larga continuidade até os dias de hoje e que vige, em larga medida, nos cursos de letras, pelo menos em certos departamentos, de forma muito forte até os dias de hoje. Essa concentração no texto, essa valorização do texto enquanto o objeto principal do estudioso da literatura é talvez uma das características mais fortes do legado do New Criticism e, a meu ver, um legado muito importante para nós. Esse apego à letra do texto é o que, de certa forma, oferece um certo lastro à atividade interpretativa do teórico, do crítico. Tá? Vejam lá o que o Cohen propõe nesse trecho de seu texto sobre o New Criticism. A novidade do New Criticism residia numa abordagem intrínseca do objeto literário. Assim sendo, eram abolidos nítida e deliberadamente os traços das abordagens extrínsecas, históricas, biográficas e sociológicas que proliferavam na época. O que não significa, contudo, que as ideias defendidas pelo New Criticism fossem inéditas no domínio da literatura. Deixando de lado os trabalhos das escolas formalistas europeias e americanas, que forneceram aos New Critics grande número de seus conceitos básicos, dentre os mais importantes podemos citar T. Humes, T.S. Eliot, Ezra Pound, I.A. Richards e William Empson. Então vejam aí nomes importantes da reflexão sobre literatura, reflexão tanto teórica quanto prática. Vejam ali, não é, nomes como o do próprio T.S. Eliot, mais o do Ezra Pound. O I.A. Richards tem trabalhos de crítica muito importantes sobre a prática, de fato, da leitura de textos literários. E esses são considerados, por assim dizer, precursores do New Criticism, que depois desenvolve o tipo de trabalho que nós, de alguma forma, já sugerimos em exposições anteriores e que eu aproveito para, por assim dizer, revisitar muito rapidamente aqui, né? Vejam lá que o New Criticism trabalha com essa proposta de leitura dos textos em si mesmos. Então, a abordagem daquilo que o René Velleck vai chamar intrínseca ao objeto literário, então, a partir do texto, e que tenta lidar ali com a interpretação do texto em si mesmo, e que frequentemente pratica a denúncia das chamadas 4 ilusões. A falácia intencional, então a falácia dos leitores que buscam encontrar por trás do texto a intenção do autor, mas com que intenção ele escreveu isso, como se essa intenção fosse, por assim dizer, o sentido último da leitura no presente. Eles vão frequentemente também denunciar a falácia afetiva, ou seja, a ideia de que o sentido último do texto é reconstituir de que forma o leitor é afetado por aquele texto, a busca então das emoções evocadas pela leitura, a falácia do mimetismo e expressividade da forma,
como se por trás do texto o ato de leitura tivesse que encontrar o mundo, aquilo que é representado, a realidade, né? Como se a literatura fosse mero meio de representação da realidade e o papel do leitor fosse decodificar isso para reencontrar ao fim e ao cabo a mesma realidade. E eles denunciam ainda a falácia comunicacional, denunciando a heresia da paráfrase, como se a literatura fosse mera comunicação de uma mensagem, o que o autor quis transmitir com isso, o que ele quis nos explicar, e aí quem, enfim, incorpora esse tipo de preocupação eventualmente faz uma paráfrase do texto e fala: não, então, vocês não precisam ler essa obra porque ela basicamente propõe aí uma reflexão sobre adultério e de fato, os problemas do casamento no mundo moderno, né? E aí, obviamente, da perspectiva dos New Critics, todas essas formas de leitura, elas são extremamente problemáticas porque elas se voltam para elementos que são extraliterários, que, portanto, escapam à própria obra, que, portanto, dizem respeito à intenção do autor, à afecção sentida pelo leitor, a ideia de um mundo extraliterário representado ali, que pode ser da ordem da sociedade, então apreensível sociologicamente, pode ser da ordem de eventos históricos, apreendido então, portanto, pela história, e ainda o problema da comunicação, como se ali houvesse apenas, digamos, sentidos, significados sendo transmitidos pelo autor, independentemente da forma como aquilo é colocado, não é? Independentemente, então, dos significantes. E aí, os New Critics, nessa sua tarefa interpretativa, se voltam frequentemente para os significantes, né, para o jogo ali da forma adotada pelo texto e tenta propor interpretações que se restringam ao jogo, digamos, interno ao texto, o texto entendido enquanto um sistema, não é? Uma estrutura fechada de significantes ali. Eu, obviamente, tenho muitas, digamos, ressalvas com relação às leituras em chave, digamos, muito textualista, porque, a meu ver, não é possível tentar ler um texto sem contexto, não é possível tentar ler um texto sem o diálogo que ele institui com uma cadeia, a meu ver, praticamente infinita, ou infinita, de outros textos no momento da nossa leitura, não é? É por isso que eu vou propor logo mais os desdobramentos possíveis, a meu ver, muito mais radicais, desse tipo de proposta na teorização da Júlia Kristeva. Em todo caso, vejam lá o que o Cohen diz, não é? Os resultados desses novos métodos que punham de lado as abordagens históricas e biográficas, já tão gastas, foram positivos e trouxeram uma nova contribuição a respeito das próprias obras. Então vejam, de fato, esses desdobramentos do New Criticism são muito interessantes porque eles se contrapõem a uma valorização exacerbada de elementos extraliterários para condicionar a interpretação de obras literárias, e os seus questionamentos são extremamente válidos. Por quê? Não é porque um autor teve uma determinada vida, não é porque um determinado evento histórico aconteceu que uma obra literária foi escrita. Uma obra literária foi escrita porque ela foi escrita. Isso pode parecer tautológico, mas ela não pode ser vista como mera reação a uma cadeia de eventos externos, como se inevitável, né? Nenhuma obra é inevitável. E isso é muito interessante. Pelo menos, a meu ver, nenhuma obra é inevitável e, portanto, nenhuma obra pode ser explicada simplesmente por fatos externos, sejam eles biográficos, da ordem, né, de uma psicologia do autor, da ordem, então, da sociedade em que viveu, ou do momento histórico em que viveu. Obviamente, todos esses elementos, a meu ver, são importantes, sim, né? Eu não adoto esse radicalismo do New Criticism que considera extraliterários esses elementos e apenas o texto em si, o objeto, né, digamos,
priorizado ou exclusivo da literatura. A meu ver, a produção literária e a interpretação da literatura precisam levar em conta esses outros elementos que podem ser determinantes, sim. Não estritamente ou não exclusivamente determinantes, mas com um papel importante. O que seria, sei lá, da reflexão de um Michelet sem a Revolução Francesa. Né? Na verdade, a produção de praticamente qualquer autor francês do século XIX, sem os ecos da Revolução Francesa, da Restauração, ali como pano de fundo. Muito pouco. Né? Então, é preciso levar em conta, sim, elementos históricos, mas não como promotores daquela literatura, mas sim como um dos elementos em diálogo no momento em que uma obra é lida, ou é escrita, ou é lida. E aí vejam como eu vou retomar aqui o mesmo trecho citado anteriormente do Eliot, para pensar não mais a ideia de close reading e new criticism, mas sim a ideia de intertextualidade. A meu ver, esse trecho ele permite o desdobramento tornado possível ali com as obras de estudiosos do New Criticism, mas também desdobramentos como o da obra da Kristeva, com a noção de intertextualidade. Eu vou reler então esse trecho, vejam lá, a crítica honesta e a avaliação sensível dirigem-se não ao poeta, mas à poesia. Se nos dispusermos a ouvir os confusos clamores vindos dos críticos de jornais e os cochichos de reiteração popular que se seguem, ouviremos os nomes de uma grande quantidade de poetas. Se procurarmos não o conhecimento dos almanaques, mas o prazer da poesia, e perguntarmos por um poema, raramente o encontraremos. Na concepção proposta pelo T.S. Eliot, os poemas se colocam em diálogo uns com os outros, respondem às obras umas às outras dentro de um sistema. E é aqui que eu proponho, né, que a Julia Kristeva radicaliza algumas das ideias que se encontram ali no T.S. Eliot, quando ela vai propor essa ideia de diálogo entre textos. Obviamente, a noção de diálogo aí já tem ecos bakhtinianos, e o conceito proposto pela Julia Kristeva é o de intertextualidade, algo próximo à ideia de alusividade entre os New Critics, e que é tratado da seguinte forma lá no texto da Julia Kristeva, de um dos textos da Semanálise. Né? Todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a intertextualidade, e a linguagem poética lê-se pelo menos como dupla. Então, não é um jogo de subjetividades que está na base da literatura e que, por assim dizer, orienta a interpretação literária, mas um jogo entre textos, diálogo entre textos que são colocados em jogo ou em diálogo tanto pelo autor, no momento em que ele escreve a sua obra, quanto pelo leitor, no momento em que ele lê aquela obra. Então vejam como, digamos, esse jogo é duplo, esse jogo ele é desdobrado, porque a intertextualidade acontece em diferentes frontes, por assim dizer. E aí vejam como, eu não vou, obviamente, ter tempo de entrar aqui na produção crítica da Julia Kristeva, mas eu recomendo que quem tenha tempo, quem tenha interesse, aprofunde as leituras. Ela é uma estudiosa muito complexa, que se coloca em diálogo ali com o Bakhtin, mas com outros autores do seu período, e que propõe uma ideia de texto a partir ali de um diálogo com o Barthes também, de certa forma com Foucault, com Philippe Soupault, com o Derrida, que vejam como é ampla. A noção de texto, segundo a Sandra Nitrini, em Kristeva é ampla. Torna-se sinônimo de sistema de signos, quer se trate de obras literárias, de linguagens orais, de sistemas simbólicos, sociais ou inconscientes. Então, o texto, para Kristeva, é da ordem de um diálogo amplo com as produções, digamos, humanas de signos. Sejam elas literárias, orais, sistemas simbólicos, sociais, inconscientes. Então, de fato, da ordem aí de um diálogo amplo
em diferentes frentes, tanto por parte do autor no momento em que escreve, quanto por parte do leitor no momento em que lê. O estatuto da palavra define-se horizontalmente. A palavra no texto pertence simultaneamente ao sujeito da escritura e ao destinatário. E verticalmente, a palavra no texto está orientada para o corpus literário anterior ou sincrônico. Bakhtin designa estes dois eixos como diálogo e ambivalência. Então é exatamente o que eu disse. No eixo vertical desse sistema, o autor se coloca em diálogo com vários outros textos, com toda uma tradição literária que ele aciona no momento em que escreve. E aí a ideia de uma intertextualidade no momento de produção da obra, isso que é chamado ali pelo Bakhtin da ordem da ambivalência. Mas a obra, quando escrita, ela se coloca em diálogo com leitores no eixo horizontal, e que é justamente nessa abertura da obra, a cada nova leitura, que novos jogos de intertextualidade se tornam possíveis, na chave daquilo proposto pelo Borges. É porque Kafka escreve que nós, hoje, lendo Kafka, podemos, pegando o exemplo do próprio Borges, estabelecer uma série de relações dialógicas com o passado, em que o passado passa a ser lido à luz de Kafka. Então vejam como esse sistema da intertextualidade proposto pela Júlia Kristeva é extremamente complexo e nos permite atenção tanto a fenômenos, digamos, de interpretação da obra no momento em que ela é proposta, na sua primeira recepção, quanto em diferentes momentos da sua recepção posterior, inclusive no momento em que nós próprios nos voltamos para aquele texto. E é por isso que eu digo, digamos, o projeto da Júlia Kristeva com essa noção de intertextualidade é o de encontrar diálogos e diferenças a partir do jogo entre textos. Vejam que a Sandra Nitrini vai propor: o texto literário se insere no conjunto dos textos. É uma escritura réplica de um outro ou de outros textos. Pelo seu modo de escrever, lendo o corpus literário anterior ou sincrônico, o autor vive na história e a sociedade se escreve no texto. Um texto estranho entra na rede da escritura que o absorve, segundo leis específicas ainda a serem descobertas. Então, a Júlia Kristeva de fato trabalha com uma noção de sistema, mas um sistema que pode ser encarado tanto dessa perspectiva sincrônica quanto diacrônica, a fim de permitir uma compreensão mais complexa da produção literária, não apenas enquanto escrita de obras, mas enquanto um ato de leitura criativo no presente. E isso, a meu ver, é uma das grandes contribuições do trabalho da Kristeva, ela que, dentre suas fontes, por assim dizer, se coloca ali em diálogo com Marx, a partir das noções de estrutura e de produção. Ela tem essa preocupação com a situação, o contexto de produção de uma obra, o contexto de recepção de uma obra, então a sociedade de um determinado momento, ou de determinados momentos. Ela se coloca, obviamente, em diálogo também com Freud, não é? O Freud da interpretação dos sonhos, a ideia de produção de sentido anterior ao sentido, e aí todo esse trabalho com sentidos inconscientes, portanto escapam à intenção de um autor. Obviamente o Bakhtin, com as noções de dialogismo, diálogo e ambivalência, carnavalização e sátira menipéia. O Bakhtin é de fato um autor muito importante porque, obviamente, também em diálogo com as obras de Marx, pensa a língua como diálogo e não apenas como um ato solipsista de produção de sentido, mas sempre como um jogo entre falantes que não apenas produzem sentido nos seus atos de fala, mas promovem transformações na língua em seus atos de fala no momento em que se comunicam. Portanto, a língua é um sistema muito mais dinâmico dentro da linguística bakhtiniana do que dentro da linguística saussuriana. E a Kristeva se coloca em diálogo ainda com o Derrida, absorvendo as noções de traço, grama, a crítica ao logocentrismo, e embora seria fascinante poder entrar um pouco em detalhes aqui no que a Kristeva propõe a partir
dessas fontes, aí, entre muitas aspas, Marx, Freud, Bakhtin, Derrida, para pensar a sua noção de intertextualidade como um sistema aberto em transformação e passível de ser encarado em chave sincrônica, em chave diacrônica, a fim de permitir a compreensão do ato de leitura de forma muito mais complexa, como um jogo de diferenças em que remissões a determinadas obras comportam não apenas um jogo de fontes e influências, mas também de transformações, diferenças inseridas dentro desse sistema. Eu acho que fica sugerido pelo menos o tipo de transformação, o tipo de deslocamento que foi proposto ao texto, às ideias do T.S. Eliot. Eu, inclusive, me baseei um pouco no Borges para fazer isso, lá pelo meio da apresentação, e concluo, espero, de forma aberta o suficiente para mostrar que, por mais idealista que possa ter sido a concepção de literatura proposta pelo T.S. Eliot, como um sistema compartilhado por uma comunidade de intérpretes, de eleitos, a gente poderia dizer, porque há muito de elitista na proposta do Eliot também, ela nos dá abertura para o tipo de compreensão da literatura enquanto esse sistema pessoal do leitor responsável por colocar em diálogo diferentes obras de diferentes momentos históricos, tal como vimos lá com o Borges, e também, num desdobramento possível, com a noção de intertextualidade da Kristeva, que comporta, por assim dizer, a abertura do sistema literário, tanto no momento de produção da obra, quanto no momento de recepção, trabalhando inclusive com categorias ali que escapam à interpretação mais, digamos, explicativa de obras, na sua proposta de uma intertextualidade difundida, né, difusa. O texto enquanto um jogo contínuo, passível de ser visto diacronicamente, mas também sincronicamente dentro do sistema literário. Eu já me estendi um bocado, vou ficando por aqui. Apresento muito rapidamente a bibliografia. Vocês vejam lá, essa bibliografia está em larga medida disponibilizada na nossa pasta do Google Drive. O texto do Borges, do Kate Cohen, do T.S. Eliot, da Júlia Kristeva. Da Sandra Nitrini não tenho certeza, porque eu não encontrei esse livro em PDF, mas, salvo engano, eu disponibilizei pelo menos esse capítulo sobre conceitos fundamentais lá na nossa pasta. Eu recomendo que vocês tentem ler o máximo possível, sempre, né? Eu recomendei aqui o texto do Eliot e o do Borges, porque eles são curtos e muito importantes, muito instigantes. Então, assim, o tempo de leitura deles se justifica plenamente. Leiam esses textos. Eu recomendo que vocês leiam os outros também, mas, por favor, esses dois tentem ler. E eu fico por aqui. Espero que, apesar de densa, né, muitas informações foram trazidas, muitos textos, autores, questões históricas, de teoria da literatura, de literatura comparada, tenha sido clara a minha proposta, porque essa proposta vai ser aprofundada na próxima exposição, que se volta para Borges, mais uma vez, Borges e Silviano Santiago, para refletirmos a literatura comparada de forma crítica e de forma extremamente produtiva no presente. Por isso que eu disse ali, a literatura rumo à contemporaneidade. Estamos chegando cada vez mais próximos da nossa concepção hoje, da concepção vigente no campo dos estudos literários, sobre literatura enquanto um sistema muito mais aberto do que tínhamos visto até então. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado por acompanhar até aqui. Valeu!